Solenidade do Sagrado Coração de Jesus. Hoje a Santa Igreja celebra cheia de amor a grande solenidade do Sagrado Coração de Jesus. A história desta solenidade vem abrasar os corações tíbios dos nossos tempos, que, imergidos em uma atmosfera por demais afogada em um sentimentalismo animalizado, nada entende do que é o amor, por justamente confundirem uma operação da alma humana com uma satisfação artificial produzida pelas glândulas. Enquanto o apóstolo São João, em suas cartas, nos revela a identidade do amor ao dizer: Deus é amor. Isto revela-nos a profundidade que deverá alcançar os nossos desejos, a fim de um dia conseguirmos a grande obra divina que é amar. Em nossos tempos, esta palavra amor e Deus está por demais banalizada, tanto pela falta de fé dos católicos em Deus, ao ponto de admitirem as falsas divindades como uma possibilidade, quanto a prática de amar, onde até mesmo a moral é derrubada pela toga dos senhores juízes, que se acham no direito de, inclusive, mudar a lei natural. O amor é destruído por completo em nossa sociedade, pois o coração materno e paterno estão desfigurados por uma crise de identidade, gerada pela ideologia de gênero e, para piorar, o aborto, que faz uma mãe agir sem o coração. Em tempos passados, seria impensável imaginar uma mãe sem coração, uma mãe que tramasse a morte de seu próprio filho. Mas hoje tornou-se uma prática habitual, onde o aborto é a solução para uma geração que desconhece a pureza que só pode emanar de dois corações, de Jesus e Maria. Todos os santos se tornaram puros nesta fonte cristalina, que nunca foram tocados por nenhuma mácula e trazem a nós a fonte de toda pureza. Muito bem, vamos voltar em alguns séculos atrás e meditar nesta grande devoção que será o remédio para os tempos modernos, onde o homem perdeu o seu coração por ter deixado esvair dele o amor. Esta devoção certamente nos ajudará a acharmos o caminho de volta para a fonte de todo o amor. Em uma cidade do interior da Alemanha, na cidade de Elfta, do século XIII, a grande abadesa beneditina chamada Santa Gertrudes Magna recebe pela primeira vez a revelação do Sagrado Coração de Jesus. Muitas foram as vezes que Jesus havia lhe falado acerca do amor ardente que se consumia pelas almas em seu sagrado coração. Não demorou para que a monja logo pedisse que se fizesse nos altares as imagens do Sagrado Coração e falar para suas filhas o quanto este coração está cheio de amor pelas suas esposas, que por amor abandonaram os amores mundanos para obterem o amor celeste, que é a alegria dos anjos. Ora, certa vez, Santa Gertrudes pôde reclinar a cabeça sobre o peito de Jesus, ouvindo as batidas do seu coração. Tendo sido encontrada pelas religiosas, desmaiada em êxtase de amor por Nosso Senhor, no claustro do convento. Já em outra visão, Santa Gertrudes perguntou ao próprio São João Evangelista, que também reclinara a cabeça junto ao coração de Cristo durante a última ceia, por que ele não tinha escrito nada sobre o coração de Jesus. O apóstolo respondeu que a revelação do Sagrado Coração de Jesus estava reservada para tempos posteriores, quando a frieza do mundo viesse a precisar, de modo especial, de um reavivamento no amor.
Esta resposta foi uma profecia acertadíssima ao que esperava a Santa Igreja a partir dos séculos XVI e XVII. A partir dos tempos modernos, ao contrário da Idade Média, o apreço das almas pela divina Eucaristia foi se esfriando pela grande falta de fé gerada nos ambientes universitários que faziam crescer o clima de confusão e as ideias heréticas de Martinho Lutero. O protestantismo no século XVI e o jansenismo no século XVII procuraram deformar e abolir por completo um dos dogmas essenciais do cristianismo, o amor de Deus aos homens. Lutero espalhava por toda a Europa o relativismo moral e doutrinário que se faz sentir nesta sociedade contemporânea que jaz debaixo dos escombros demolidos pelo liberalismo protestante, que deu margem a todos os erros e ceticismos dos tempos obscuros que haveria de discorrer a modernidade. Enquanto os corações protestantes deixavam os seus corações se escravizarem pelas paixões do concupiscível, causando grandes danos ao matrimônio e pervertendo cada vez mais a juventude alemã e suíça, no século XVII, o jansenismo, comandado por um bispo de nome Jansênio, levado pelo rigor do irascível, arruinava do outro lado os resquícios de amor e devoção por um doentio escrúpulo que faziam milhares de religiosos a se portarem nos conventos como soldados de um quartel dos mais rigorosos de toda a França. Um ódio desordenado ao corpo, entendendo que este era a fonte de todo o pecado, e quanto mais avançavam nas penitências, maiores eram os méritos adquiridos diante de Deus. Em pouco tempo, a loucura havia tomado os conventos, até chegar ao suicídio, que foram presenciados entre os religiosos e seminaristas. A soberba dos infernos se escondia atrás de uma pureza angélica. Muitos bispos, enganados pela radicalidade destes religiosos, deixavam que o fim da devoção só aumentasse no interior da Santa Igreja. De um lado, o laxismo protestante acabava com o ambiente de virtudes deixado pela Igreja no Ocidente. De outro, o escrúpulo doentio dos jansenistas dava início ao abandono da devoção amorosa à humanidade gloriosa de Cristo. Os protestantes introduziam no coração humano o excesso do amor a si e o jansenismo o ódio a si. E assim, a vida cristã era ainda mais solapada pelos anticlericais, que só faziam aumentar nos ambientes universitários da Europa. O grande apóstolo contra os protestantes foram Santo Inácio com os jesuítas e São Francisco de Sales, bispo de Genebra, justamente onde era o coração do calvinismo. Estes grandes homens fizeram a devoção reflorescer na Europa, e em seus sermões encontrava-se como centro o amor do coração de Jesus. Quem puder, vale a pena comprar o Tratado do Amor de Deus, escrito por São Francisco de Sales, que mais tarde irá influenciar por demais a Santa Margarida Maria de Alacoque, apóstola do Sagrado Coração, que faria parte de uma congregação fundada pelo bispo juntamente com Santa Joana Francisca de Chantal, chamadas de Visitandinas. No século XVII, irá surgir o grande apóstolo do Sagrado Coração de Jesus, São João Eudes, que fará sucumbir aquela frieza gerada pelos jansenistas, quando fundou a sua congregação. Logo instituiu em 1670 a missa e o ofício do Sagrado Coração de Jesus. Não demorou para que a resposta do céu viesse ao santo, que muitas pelejas sofria em tamanha guerra contra os carniceiros
sacerdotes do bispo Jansênio. As casas religiosas explodiam de vocações, onde os franceses buscavam no canto gregoriano e no zelo pela liturgia expressar o máximo de afeto e carinho pelo coração humano de Jesus, que é o nosso Deus verdadeiro. Mediante os estragos causados pelo relativismo protestante, pela falta de devoção dos jansenistas e o ateísmo que surgia da maçonaria em toda a França, exclamara o santo: que fazem em Paris tantos doutores e tantos bacharéis, enquanto as almas perecem aos milhares por falta de quem lhes estenda a mão para tirá-las da perdição e preservá-las do fogo eterno? De certo, creia-me, eu iria a Paris gritar na Sorbonne e nas outras faculdades: fogo, fogo, o fogo do inferno incendeia todo o universo. Vinde, senhores doutores, vinde, senhores bacharéis, vinde, senhores padres, vinde todos, senhores eclesiásticos, vinde ajudar a apagá-lo. Os resultados de sua pregação podiam ser medidos pela afluência do público, que não raras vezes acorria aos milhares às praças das catedrais. Os números correspondiam não somente à assistência, como também ao de sacramentos administrados. É de partir o coração de piedade ver um grande número desta pobre gente, vinda de 3 ou 4 lugares, apesar dos maus caminhos, pedir entre lágrimas para ser atendida em confissão, e que permanece de 6 a 8 dias sem poder ser atendida, dormindo à noite nos pórticos e nos mercados, qualquer que seja o tempo. Assim conclui São João Eudes, da grande multidão que se acercava de sua companhia. O mesmo santo ensinava acerca da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. O coração augusto de Jesus é uma fornalha de amor que espalha seu fogo e suas chamas por todos os lados, no céu, na terra e em todo o universo. Todas as criaturas existentes na terra, mesmo as insensíveis, inanimadas e irracionais, experimentam os incríveis efeitos da bondade deste magnífico coração. Convicto de que nesta nova devoção tinha sua origem num desígnio providencial, São João Eudes mostrou por argumentos teológicos que o coração de Jesus e o de Maria não têm diferenças entre si, mas constituem, pela união existente entre ambos, um só e mesmo coração. Dirá o santo: jamais tivemos, no entanto, a intenção de separar duas coisas que Deus uniu tão estreitamente, como são o coração augustíssimo do Filho de Deus e o de sua bem-aventurada Mãe. Pelo contrário, nosso propósito foi sempre, desde os primórdios de nossa congregação, de contemplar e honrar estes dois amáveis corações como um mesmo coração, em unidade de espírito, de sentimento e de afeição, como está manifestamente expresso na saudação que fazemos todos os dias ao Divino Coração de Jesus e Maria, bem como na oração e em várias partes do ofício e da missa, que celebramos na festa do Sagrado Coração de Maria Virgem. Neste mesmo século virá o bombardeio final à heresia jansenista, quando uma religiosa francesa era visitada pelo Sagrado Coração de Jesus. Chamava-se Santa Margarida Maria Alacoque. São Cláudio de La Colombière, jovem sacerdote jesuíta, que foi durante certo tempo confessor das freiras, testemunhou serem reais as visões de Santa Margarida. São Cláudio foi enviado à Inglaterra como confessor da duquesa de York, esposa do futuro rei Jaime II, e ali pregou pela primeira vez
a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, obtendo várias conversões entre as damas da nobreza. Assim, o santo jesuíta tinha aprendido de sua dirigida espiritual a grande importância da divulgação da devoção ao coração de Jesus. E a mesma religiosa havia lhe atestado que muitas almas se converteriam se caso pregasse a devoção a tanto amor presente em tal coração, adorado por nós na Divina Eucaristia. No entanto, São Cláudio Colombier sofreu terríveis perseguições em virtude de um complô anticatólico e passou um tempo dentro da prisão. De volta à França, com a saúde abalada, poucas vezes pôde encontrar-se com Santa Margarida, morrendo muito cedo. Sua partida deste mundo, porém, não abalou a religiosa. Por sua perseverança, docilidade, espírito de obediência e caridade, ela acabou vencendo as oposições e conseguiu cumprir sua missão, começando por introduzir em 1686, no início, para um círculo restrito de seu próprio convento, a festa do Sagrado Coração de Jesus. Esta se espalhou com rapidez por outros mosteiros da Visitação e transbordou para o exterior da congregação. Assim relatou Santa Margarida ao seu diretor acerca da primeira aparição de Jesus. Uma vez, diante do Santíssimo Sacramento, e tendo um pouco mais de lazer do que o habitual, senti-me completamente preenchida com esta presença divina, e com tanta força, movida por ela, me esqueci de mim e do lugar em que estava. Abandonei-me a este Espírito Divino e entreguei meu coração ao poder do seu amor. Ele me fez descansar por um longo tempo, e em seu peito divino, onde me revelou as maravilhas de seu amor e os segredos inexplicáveis de seu Sagrado Coração, que até então ele havia escondido de mim. Então Jesus falou com Santa Margarida Maria, enquanto ela estava deitada perto do coração dele. Meu divino coração é tão apaixonado pela humanidade que não pode mais conter em si as chamas de sua ardente caridade. Ele deve derramar por seus meios e manifestar-se a eles, para enriquecê-los com seus preciosos tesouros, que contêm todas as graças de que eles precisam para serem salvos da perdição. Imaginemos, queridos irmãos, que estas palavras fizeram reacender nos cristãos de todo o mundo o desejo de adorar e amar o coração eucarístico de nosso Senhor. Este amor transborda de nossos sacrários, e a Santa Francesa sempre ia cercar-se da companhia deste coração amante na divina hoste. De madrugada, levantava-se ela para ir reparar as ofensas dos pecadores, das almas cristãs, diante de tantos sacrilégios sofridos por Jesus na Sagrada Hoste. Jesus pede a Santa Margarida uma legião de almas reparadoras do seu amor. E nestes tempos, que são os nossos, faz-se necessário levantar-se uma legião de apóstolos do coração de Jesus. O amor a este coração se esfriou e as almas cristãs tratam de qualquer maneira a divina Eucaristia. Os fragmentos da hóstia que se perdem, almas em pecado que comungam, hóstias roubadas para profanação, sacrários abandonados nesta quarentena, fiéis impedidos de adorá-lo, comunhões sem nenhum gesto de adoração, e assim jogamos
a pérola aos porcos. Uma coroa de espinhos cerca este coração, pois muitos são os sofrimentos de nosso Senhor pelo desprezo de tantas almas que deveriam amá-lo. Façamos valer as palavras da liturgia da missa de hoje, quando diz: fazei que, rendendo-lhe religiosamente o preito da nossa piedade, cumpramos para com ele os deveres de uma digna reparação. Hoje é dia de reparar, adorar por aqueles que não adoram. Mesmo que você esteja longe de um sacrário, envie o seu santo anjo e peça que no seu lugar faça um pedido de perdão a Jesus, pelo abandono de sua alma e de tantas a presença do coração eucarístico de nosso Senhor. Corramos na reabertura das igrejas para apanhar as chamas divinas que Ele almeja acender às almas. Estas divinas chamas farão crescer o amor a Deus e a oração, que como a lança penetrou no lado aberto de Jesus, a oração é uma lança que nos projeta dentro do coração de nosso Senhor, que é a fonte de amor para toda a humanidade. O amor do coração de Jesus não são afetos nem sentimentos, mas uma pessoa divina que lá habita, o Espírito Santo. Quando Jesus nos ama, Ele oferece o próprio amor que o Pai lhe doa no céu. Na Eucaristia, o coração de Jesus está fazendo cair sobre as nossas almas aquelas mesmas chamas de fogo que caíram nas almas dos apóstolos em Pentecostes. Aquelas chamas são a força da caridade doada a nós homens pela humanidade de Jesus, que nos torna semelhantes a Ele. O Espírito Santo que habita no coração de Jesus é o mesmo Espírito que habitou nos santos e santas da Igreja e quer habitar no meu e no teu coração. Só o Espírito Divino poderá fazer este coração semelhante ao de Cristo. No coração de São Francisco era Cristo que amava os pobres. No coração de São João Bosco era Cristo que amava os jovens. No coração de São Vicente era Cristo que amava as crianças. No coração de São Camilo de Leles era Cristo que amava os doentes. No coração de São Francisco Xavier era Cristo que acolhia os pecadores e anunciava-lhes a conversão. No coração de Santa Teresinha, a dar esperança para as almas frágeis. No coração de São Pio de Pietrelcina, a desejarmos com alegria o sacrifício, e nos pastorinhos de Fátima, a querer o convívio do coração materno de sua mãe, a quem tanto recebeu o amor do coração de Jesus. O Espírito Santo quer fazer do seu coração uma extensão do de Jesus. Hoje é o dia de dar a resposta. Não demore, adiante e comece já a rezar. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.